Dr. Luiz Carlos, presidente da Autarquia de Ensino Superior, é quem vai presidir os trabalhos. E o assunto é reforma política eleitoral. Convidamos Dr. Carlos Neves, diretor-geral da ESA. Por gentileza, Dr. Carlos Neves, diretor-geral da ESA. Doutora Diana Câmara, presidente da Comissão de Direito Municipal. Convidar a palestrante Diana Câmara agora, né, para proferir sua palestra. Por favor, silêncio. Alô? Boa noite a todos e a todas. Já quem está com pouco tempo, né, vamos aqui encurtar. Gostaria de cumprimentar aqui o reitor, Dr. Luiz Carlos. Gostaria de cumprimentar Carlos Neves, meu colega, presidente da ESA. Cumprimentar a todos vocês que são guerreiros, estão aqui até essa hora da noite. Para falar um pouquinho sobre eleição, sobre direito eleitoral. A cada eleição é uma eleição nova, né? Sempre há reformas, há mudanças, a lei muda, as regras mudam e sempre fica aquela incógnita como vai ser a próxima eleição. Essa que se aproxima, do ano que vem, não é diferente. A gente teve aí a reforma, né? Mudou algumas coisas. Algumas pessoas ficaram um pouco frustradas porque achavam que ia ser uma reforma maior. Vários temas importantes foram deliberados, foram comentados, criou-se uma expectativa muito grande e, no final, foi aprovada uma mudança muito pequena, né? E aí a gente vê algumas mudanças de cunho muito mais financeiro, muito mais estruturais, mas é uma campanha, assim, as mudanças são muito significativas e vocês vão ver isso na prática, né? A eleição passada já foi bastante diferente, uma eleição curta, uma eleição de 45 dias, né? Essa agora também vai ser assim, uma eleição super curtinha, um mês e meio. E se na eleição passada de prefeito, que é uma eleição muito mais próxima à nossa, né, a eleição municipal, a gente já viu uma diminuição muito grande na questão da propaganda, nessa a gente vai ver, de novo, uma diminuição ainda maior, né? Mas, enfim, eu preparei os slides, mas está com muito pouquinho tempo, então eu vou passando bem rápido, mas eu vou deixar ele à disposição e o pessoal pode encaminhar para vocês, tá? Pode passar? Bom, então, como eu falei, né, as mudanças... Elas alteraram várias legislações eleitoral, Código Eleitoral, a lei dos partidos, das eleições, enfim. Mas o sistema eleitoral brasileiro, que criou a expectativa de acabar as coligações para as eleições proporcionais, e tal, isso não vingou nada. O sistema continuou o mesmo. Então, a forma de apuração de voto vai ser a mesma, né? Criou-se aquela expectativa de que o candidato que fosse mais votado, ele iria entrar e não teria mais aquela questão da escada para os próximos, mas não, continuou a mesma coisa. Isso aqui foi uma mudança, né? A gente já viu que na eleição passada mudou a questão da data limite para a filiação partidária, né? E agora mudou do domicílio eleitoral. Antes do domicílio eleitoral, você tem que mudar, você tem que estar naquela cidade para ser candidato um ano antes, pelo menos, da eleição. E, no caso aqui, para governador, você teria que estar filiado, com o título de eleitor no Estado, há um ano antes. Agora mudou para 6 meses. Então, ou seja, se uma pessoa quer ser candidata na Paraíba, ela não precisa estar um ano antes com o título lá. Ela pode mudar até abril do próximo ano. Então, domicílio e filiação ficou o mesmo prazo. Domicílio eleitoral, só lembrando, não é o domicílio onde literalmente o candidato mora, né? Mas sim aquele lugar onde você tem uma relação com a cidade. Pode ser comercial, pode ser título cidadão, pode ser afetiva, você pode ter nascido lá, enfim. Não necessariamente o candidato precisa morar no local. Candidatura avulsa. Então, criou-se a expectativa de se seria possível o candidato ele ser candidato sem necessariamente estar vinculado a um partido. Isso não passou, isso não vingou, né? Está sendo deliberado agora no Supremo sobre isso, mas assim, a expectativa de passar é muito pequena, porque, de fato, os partidos são muito importantes para a questão da política, da organização social. Partidos novos. Da mesma forma que a filiação em domicílio foi reduzida para 6 meses ao invés de um ano, a criação de partido novo também. Então, os partidos que foram criados até abril do ano que vem podem lançar candidatos, né? Então, a gente tem vários partidos tentando serem criados. Na verdade, atualmente tem 35 partidos tentando ser criados. Já tem mais de 60, ainda querem mais 35, enfim. E é aquela confusão, cai de fundo partidário, assinaturas e tal. E isso torna a democracia muito mais frágil. Você vê que nos Estados Unidos são 2 partidos, né? Republicano e democrático. Aqui não, tem para todo tipo, todo gosto.
e a cada eleição eles mudam de nome e de sigla e de agente, né? Você vê que uma vez um candidato é de um partido, na próxima é de outro, não tem aquela fidelidade ideológica, né? Bom, data das eleições. Como eu falei, então, essas eleições, desde a passada, é uma eleição muito mais curtinha, né? Eleição de 45 dias, onde vai haver muito pouco movimento na rua. A época das convenções é de 20 de julho a 5 de agosto. Né? O registro de candidatura ele deve ser feito até 15 de agosto e, a partir do dia 16, começa realmente a campanha. Né? A eleição, como sempre, primeiro domingo de outubro, primeiro turno, e havendo segundo turno, o último domingo de outubro. Na eleição do ano que vem, então, a eleição vai ser no dia 7 de outubro, e havendo segundo turno, que aí, no caso, seria só para governador e presidente, se dará no dia 26 de outubro. Fundo especial de campanha. Né? A gente vai ver que o financiamento da eleição ele só vai se dar de duas formas. Né? Através de doação pessoa física e através do fundo especial de campanha. Né? Os partidos, hoje, eles já recebem um grande volume de recursos mensalmente, que se chama fundo partidário. E aí criou-se esse fundo, que vai ser um novo investimento, um investimento destacado para a eleição, para a campanha, né? E os partidos vão poder, com esse recurso, fazer a campanha do candidato. Além disso, a gente vai ver que pode também... Pode passar. A questão da doação pessoa física, né, que aí só pode ser até 10% do rendimento declarado do candidato, e o autofinanciamento. O que é o autofinanciamento? É o candidato, ele mesmo bancar sua própria campanha. Né? Para o próprio candidato, ele pode doar até 100% da campanha. Queria estabelecer um teto, mas esse teto ele não passou. Então, o candidato, se ele for um candidato abastado, ele pode se autofinanciar. Por exemplo, o Luciano Huck, todo mundo está ouvindo aí na mídia que ele quer ser candidato a presidente. Né? Ele tem lastro econômico, ele tem valores declarados que ele poderia pagar a campanha dele toda, como o Dória pôde bancar boa parte da campanha dele. Como aqui no Estado, trazendo para uma questão local, o candidato Armando Monteiro bancou boa parte da campanha dele. Ele tinha lastro, então, o candidato tendo lastro econômico, né, você tendo como comprovar terrenos, bens, imóveis, contas bancárias, enfim, ações, ele pode se autofinanciar. Né? Mas doação, digamos, um parente, um amigo, queira doar para a sua campanha, é no máximo 10% do que ele declarou no imposto de renda. Aí, antes, quando você fazia uma doação errada, assim, você não tinha aquele valor declarado e você pagou aquele valor a mais. Você era punido, a pessoa que deu o dinheiro, a pagar 5 vezes o valor indevido. Esse valor foi reduzido. Né? Agora, com a reforma, ele caiu para 100%. Ou seja, se você doou R$1.000 errado, você teria que devolver, pagar de multa R$1.000. Antes, você pagaria R$5.000 de multa. Enfim, coisa da justiça eleitoral. Mas aí, a novidade dessa eleição é realmente o crowdfunding, que é aquela vaquinha virtual. Né? A gente, às vezes, vê um caso de doença, um caso de incêndio, de algum problema assim, social, que as pessoas se solidarizam, então vão ali na internet e fazem a doação, cada um doa um pouquinho, e essa doação é identificada, né? Você coloca o CPF, os dados, tal, então todo mundo sabe quem fez a doação. Então, nessa eleição, é uma forma também de você fazer a eleição, respeitando os 10%. Mas você pode entrar na internet, os candidatos eles podem criar os sites, e você pode fazer a contribuição ali naquele site. Alguns advogados eleitoralistas ficam muito angustiados com a questão de que se não vai ter um desvirtuamento ou se os candidatos não vão se aproveitar para poder camuflar essa entrada. Ou seja, usar CPF de algumas pessoas para poder fazer ali o caixa da eleição. Outra novidade dessa eleição é o seguinte, na eleição passada a gente já viu que teve um teto. Né? Antigamente, nas convenções, os candidatos, os partidos, eles definiam qual era o teto de cada candidato. E aí, na eleição passada, definiu que iria ser criada uma lei onde estabeleceu o teto de cada eleição, e, na ausência disso, a agência eleitoral estabeleceu. Então, a agência eleitoral estabeleceu um teto, e todo candidato tinha um teto. Vocês lembram que, na eleição de prefeito, todo prefeito tinha um teto, a depender
de quê? Das eleições passadas e tal, fazer uma composição, a eleição daquele município, do que foi declarado. E aí a gente caiu num problema, porque antigamente as prestações eram muito faz de conta, né? Então, assim, teve município que o teto ficou muito baixo. E você não conseguia fazer nada da campanha, que tudo ali você ia passar daquele teto. Então, para essa eleição, a Justiça Eleitoral, o Judiciário já estabeleceu um teto. A lei definiu que, para deputado federal, o máximo que ele pode gastar é 2,5 milhões. Para deputado estadual, o máximo é 1 milhão. E para presidente é 70 milhões. Veja, na eleição passada, acredito que na eleição de Dilma, acho que foi em torno de quase 200 milhões declarados. E a gente sabe que foi uma campanha de bilhão, né, de milhões e tal, enfim. Então, essa questão do teto, o que é que ela pode trazer de problema para o candidato? É que se ficar comprovado de que ele realmente ultrapassou aquele teto, aí você consegue e tal, várias outras questões que podem implicar no mandato do candidato. Então, assim, o teto é esse aqui, né? E para governador, 2,8 a 14 milhões, a depender de quê? Da quantidade de eleitores do Estado, que vai ser dimensionado cada dia 31 do mês da eleição. Senador, de 2,5 milhões a 5,6 milhões, da mesma forma que o de governador. Né? Pode passar. Bom, como eu falei, limite de doação de pessoa física é 10%. Né? E você pode doar para um candidato único ou pode pegar esse seu percentual máximo e dividir entre alguns candidatos. A multa, como eu falei, foi reduzida para 100%. Aí, como eu falei, o autofinanciamento, né? O próprio candidato ele pode pagar a sua própria campanha, ele tem no lastro para isso. E aí é necessário comprovar se o dinheiro é do candidato. Por exemplo, agora há pouco no TRE teve um julgamento onde o candidato ele pagou 100% da campanha dele. Só que ele não foi uma campanha cara, foi uma campanha de 16 mil toda. Toda a campanha dele custou 16 mil. Mas ele, na hora de fazer o registro, ele declarou que não tinha bens nenhum. E aí a juíza disse, opa, mas se você pagou 100% da sua campanha, mas você, na hora de fazer o registro, disse que não tinha bem nenhum, porque às vezes você pode colocar pelo menos o saldo da conta. Então, como é isso? As contas dele foram reprovadas. Entendeu? Então, a gente tem uma colega que ela faz muito pressão de contas de candidato, e aí ela disse, já avisei a todos os meus candidatos que prestem bem atenção no que vão colocar no imposto de renda, que a gente declara o ano que passou em março, né? E essa declaração é que vai valer para você fazer a campanha. Então, preste atenção no que você está declarando ali no imposto de renda. Aqui a questão da doação partidária também foi uma mudança na reforma, né? Foge um pouquinho da eleição, é aquela contribuição mensal que os filiados eles fazem a partidos, né? Que antes ficava meio nebuloso quem podia doar ou não. E aí agora a lei estabeleceu que pessoas físicas que exercem função ou cargo público de livre nomeação e exoneração ou cargo ou emprego público temporário não podem doar, com exceção dos filiados. Ou seja, se todas as pessoas forem filiadas, podem doar. E aí tem aquele problema de você condicionar o servidor comissionado a se filiar ao seu partido para fazer a contribuição mensal. Né? Prestação de contas de campanha, a novidade com a reforma foi que os bens usados pelo próprio candidato, muitas vezes era cobrado que ele declarasse isso no imposto na prestação de contas de campanha. Por exemplo, o carro que ele usou, o combustível que ele fez, a alimentação, a passagem, enfim. E aí isso agora ficou fora. Já definiu que isso não vai contar como gasto de campanha. Propaganda eleitoral, eu vou deixar para Carlos Neves falar, né? Mas, assim, mudou muita coisa, a gente vai ver uma campanha muito mais de internet. Né? Carro de som não pode, enfim, uma série de coisas. Vou passar aqui para Carlos Neves. E aí depois a gente volta a falar aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, conversar um pouco. E desculpa a correria, mas é porque ficou muito pouco tempo. Né? Então, aconteceu talvez uma aula da noite inteira para a gente falar com muito detalhe em 10 minutos. Mas obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado à doutora Diana Câmara. E eu vou passar aqui para o doutor Carlos Neves. Pessoal, boa noite a todos. Eu já estive aqui na abertura. Como um dos organizadores do evento, eu me deixei para o final, justamente para permitir que vocês tivessem acesso
uma palestra tão maravilhosa como foi a do professor João Olímpio, do querido juiz Milton Santana, do caro Carlos Barros e agora da amiga Diana Câmara. Eu serei breve, pelo adiantado da hora, em respeito a vocês, até peço desculpa porque o evento começou um pouco mais atrasado, mas estarei aqui amanhã novamente com a reforma trabalhista, com o debate sobre o direito previdenciário. Mas o direito eleitoral é a minha temática, é o tema que eu particularmente gosto, dei aula de graduação. Na verdade, eu sempre trabalhei com isso, com o direito eleitoral. Minha advocacia, boa parte dela é voltada para atender, já fui advogado de ex-prefeitos daqui, de prefeitos dessa região, e sempre atuei tanto como advogado, mas também como professor. Fui professor de graduação de direito eleitoral por mais de 10 anos, sou professor da pós-graduação da escola da OAB junto com o TRE, estamos na 4ª turma já, formando quadros de novos advogados que defendem sempre as eleições, os políticos em regra, e é sempre lembrar que falar de reforma política é falar de político, e no momento desse as pessoas mais das vezes não querem ouvir sobre política. E eu gosto sempre de dizer que não querer ouvir de política é um dos piores atos políticos que uma pessoa faz. Política é coisa feia, é coisa ruim, né? Quando a gente usa essa expressão de demonização da política, a gente afasta pessoas de bem da política. A gente se afasta, nós, de bem, nos afastamos da política. Nos projetos conservadores do status quo, de manutenção da situação, muitas vezes engendrado no Congresso Nacional, eles querem exatamente isso. Eles querem que a gente não goste de política. Eles querem que a gente se afaste da política, para justamente terem a oportunidade de não dar satisfação à população, de não precisar dar satisfação. Um dos projetos engendrados era eleição a cada 5 anos. Era um dos projetos da reforma política. Eleição a cada 5 anos queria dizer o seguinte: não teremos debate político. Nada melhor do que eleição para o debate político. A eleição, o debate, a pulverização dos assuntos, a pluralidade de ideias é fundamental para o processo político. Ter opinião, ouvir opinião contrária, é assim que se constrói a democracia. A chamada ilusão do uno, a visão de que todo mundo pensa igual ou deve pensar igual, nos reporta ao nazismo, ao fascismo, a todos os totalitarismos, de esquerda, de direita, que sejam. A tentativa de que todos sejamos iguais, ou pensamos do mesmo jeito, ou pelo menos tirar o debate político do ambiente das pessoas, apartar a política da vida das pessoas, é uma grande ilusão que se tenta fazer, em regra, das ditaduras, como no caso da nossa, a ditadura militar, que assim o fez. Proibia uma reunião como essa numa faculdade, um debate aberto, franco, proibia as pessoas irem às ruas reclamar, proibia a existência de partidos políticos, ou os que tinham, não tinham nome de partido e só podiam ser 2 os partidos existentes. Dentro desse conceito de manutenção do status quo, quanto menos política, melhor para quem está sentado na cadeira do poder. E política é debate, é discussão, é a tentativa de convencer alguém a seguir um caminho. Representação política, que é esse ato que a gente faz quando escolhe alguém para nos representar, a palavra representar, ela traz nisso um conceito de tornar presente. Tornar presente quem não está. Representação em todos os sentidos. Representação psicológica, por exemplo. É você pensar em alguém. Eu não preciso ver meu filho para lembrar dele, né? Basta eu pensar. Eu já o vejo na minha representação. Quando um artista representa, ele nos torna a presença de reis que não conhecemos, de Jesus, da Paixão de Cristo e tantos outros. Tornar presente o que não está, essa é a lógica da representação. E foi assim que nós construímos, eu digo, o mundo ocidental em grande parte, depois principalmente das grandes batalhas históricas, no caso, a Revolução Francesa e todas as declarações de direito do homem, nós escolhemos o sistema representativo. Nós escolhemos que não temos, ou até por falta de escolha, nós não temos condições de cuidar da vida coletiva.
Nós estamos aqui nos aperfeiçoando no direito, enquanto alguém está trabalhando na prefeitura para resolver um buraco que apareceu. Alguém está discutindo no Congresso Nacional as taxas de juros do banco ou as questões ambientais. Alguém está cuidando da vida coletiva. E esse alguém está nos fazendo presente quando não estamos. Representar então, no caso da política, fazer com que nós tenhamos alguém defendendo o interesse da nossa coletividade. E por que a gente vai apartar disso? Quem é que dá uma procuração para alguém sem saber quem é a outra pessoa? Quem é que escolhe entre seus representantes sem saber o que é que esse representante faz? O nosso povo brasileiro faz isso. Dá um cheque em branco, vota num sistema que elege, vota em A e elege Z. Um sistema que precisa ser modificado. Mas o próprio Congresso Nacional, que são esses nossos representantes que nós votamos, chegam lá e não querem mais sair de lá. E começam a criar regras ou subterfúgios para adulterar o sistema eleitoral existente. Fazem com que o sistema eleitoral proporcional, que é um dos melhores, que é aqueles que fazem, por exemplo, que aqui, se temos advogados, magistrados, estudantes do 9º período ou do 1º período, todos estariam representados, cada um na sua proporção de tamanho aqui, nesse parlamento, nesse aglomerado. E não como eles querem agora, queriam recentemente, Diana falou, no distritão. Elege quem tiver mais voto. Se aqui tivessem mais estudantes, não teríamos nenhum representante da magistratura ou da advocacia. A proporcionalidade é uma forma de representação que foi também consolidada no Brasil desde 1916. O primeiro escritor no mundo que escreveu isso foi um brasileiro. Quem levou o crédito foi Stuart Mill, da Inglaterra. Mas José Alencar, um escritor cearense, romancista de Iracema e tantos outros, foi senador da República, foi o primeiro a escrever no Jornal do Comércio um artigo defendendo a proporcionalidade das representações. Não podia ser quem ganha leva tudo. Imagine se quem teve mais votos, os partidos que teve mais votos aqui em Limoeiro, levasse todos os cargos, de todas as vagas de vereadores. Tem um partido só comandando a Câmara, que provavelmente seria o partido do prefeito. Acabou-se a fiscalização, a relação de controle entre a Câmara e o Executivo. Então, essa lógica de proporcionalidade, lá que foi discutida e defendida, é importante para o país. E eles queriam lá acabar com isso. Como é que é o Congresso Nacional, a formação do Congresso Nacional hoje? Brancos, homens brancos, empresários de 40 e poucos anos. Esse é o Congresso Nacional brasileiro. Como é que um congresso desse representa o povo brasileiro? Que é preto, pobre, né? Que é trabalhador. Como que são mulheres, a maioria são mulheres da população brasileira. Como esse congresso representa essa proporcionalidade de brasileiros? Há um desvio. E eles queriam aumentar ainda mais o desvio. Queriam implementar um sistema distritão, que só existe em 2 lugares. Um deles é uma ilha, que eu não sei nem dizer o nome. Então, eles queriam condensar e fazer eleição a cada 5 anos. Para quê? Para dar satisfação só da eleição. Porque político dá satisfação em ano de eleição. É quando ele dá mais satisfação. Quando ele dá a cara a tapa. É quando ele mostra a sua proposta e o povo diz, você prometeu da outra vez e não fez. Quanto mais eleição, mais politizado o povo, mais cobrança, mais desveste-se a face de um político ou aparece a beleza do trabalho de um político. Então, o processo eleitoral é um processo importante para o Brasil. Tanto que o atual presidente da República, sem fazer nenhum tipo de apologia ideológica aqui, é uma constatação, o atual presidente da República, com a aprovação de 4%, implementa grandes transformações no país, quem concorda ou discorda, eu não estou fazendo juízo de valor, sem aprovação da população. Por quê? Porque ele não foi votado. Porque ele não teve voto, ele não foi discutido a plataforma política dele. Ele implementou um governo que não teve submissão da sua plataforma ao interesse da população. A não política é a pior das políticas. Por isso que a reforma que foi feita, na verdade eu chamo de pequena deforma eleitoral. Eles tentaram diminuir o campo da propaganda eleitoral. Vejam bem, propaganda eleitoral é fundamental para a ampla democracia. Saber quem são meus possíveis representantes para que eu possa escolher
mesmo que eu escolha mal, é um direito que eu tenho. Propaganda eleitoral não é direito do candidato de fazer, é do cidadão de receber a informação. Só que o povo começa a achar ruim a política, começa a achar feio, é sujar as ruas na época de eleição, colocar um cavalete e a pessoa quer chutar, acha que é contra. Às vezes as pessoas fazem isso na política e esquecem que o fiteiro da esquina não deixa passar ninguém pelaquela calçada. Querem chutar uma bandeira de um político, mas esquecem que a propaganda do supermercado que está na esquina, todo dia está lá. E não reclamam disso. Perceber que o momento da política, da discussão, é o que desnuda ou desveste as faces políticas. É importante a política e o processo político para que a gente possa, na propaganda dos candidatos, naquele momento que ele tenta convencer a gente a seguir um caminho, a gente possa dizer, esse aqui eu não vou. Esse aqui já disse isso e não fez, ou esse aqui está dizendo isso e a gente sabe que ele é ficha suja, por exemplo. Então é importante a gente ter consciência de quão importante para o processo político é a propaganda eleitoral e o período de campanha. E o que fizeram recentemente agora? Além de diminuir o tempo de campanha significativamente, eram 90 dias, passou para 45, além de diminuir isso, começaram a tolher não só a liberdade de criação dos envolvidos, tolher a própria liberdade de meios. E aí eu falo do ponto que Diana deixou aqui para eu entregar. Liberdade de meios, eu posso escolher como eu quero fazer minha campanha. Um vereador do Recife, amigo meu, tem voto na classe média e faz campanha em faculdades, em shopping center, em alguns lugares. Não vai na comunidade e tal, porque ele não tem necessidade, porque não é o público dele. E é eleito vereador. Ele não precisa ter carro de som, ele não quer ter tipo de propaganda desse formato. Concluindo. Ele, então, por outro lado, e ele bota na internet, agora com a alteração da lei, pode impulsionar na internet, patrocinar no Facebook, ele vai fazer. Ele, na época, se tivesse outdoor, faria. E o outro político que está numa comunidade, prefere o quê? Prefere o carro de som, prefere fazer uma festa, né, naquela comunidade. Mas não. Engessa-se a política e diz que cada um dos políticos tem que cada um ser idêntico na sua postulação. Não pode. A liberdade de conteúdo é importante, mas a liberdade de meios é fundamental. Quem é da área rural sabe como é importante. Às vezes eu mesmo não gosto do carro de som na cidade, dentro da cidade, né? A pessoa trabalhando e tal. Mas na área rural, o carro de som, pela distância das casas e tal, é um dos elementos fundamentais na campanha eleitoral. Ele passa numa casa, daqui que ele volta naquela casa foi o dia todo já. Né? Porque ele vai numa casa, vai na outra, circula toda a região. Então o carro de som na área rural é fundamental. Aí o político vai agora e proíbe o carro de som. E proíbe o carro de som, mas aí eu sempre gosto de dizer, a criatividade humana, ela supera toda aquela tentativa de tolher a liberdade. Quando você diz que não pode cavalete, aí se inventa uma mesa para colocar no lugar. Não pode isso, o cara vai inventando coisa, porque é da essência, ele quer comunicar. É conter a água descendo morro abaixo. Não dá. O político quer comunicar. E é necessário que ele comunique, que ele convença, que a gente tenha acesso às coisas para ser convencido ou não. E aí vem a lei e diz, não pode carro de som. Só se tiver no meio de uma carreata, de uma passeata. Eu gosto de dizer, brincando, que toda eleição surge um novo tipo de profissão. Né? Quando proibiram colocar as bandeiras no chão, aí tinha que colocar alguém junto da bandeira, surgiu a profissão de tomador de conta de bandeira. Né? Aí agora vão proibir o carro de som, e carro de som só pode se tiver uma carreata. Aí vai ter agora passista, né? O cara vai andar do lado do carro de som, fazendo dança, alguma coisa. Né? Porque vai arrumar um jeito. Um jeito a turma vai arrumar. Não pode o carro de som sozinho, mas pode com gente, bota gente ao redor andando. Né? Vai ser pela cidade aqui, passando aqueles paredões, cheio de gente no entorno todo dia. Vai pagar o cara para ficar do lado do carro de som. Mas sempre tem, né, isso. Mas isso tem a ver com um problema, para finalizar. Tolher a criatividade humana é um equívoco. Proibir interferir na liberdade de expressão política é o outro grande equívoco. Tudo isso é contra a democracia, que necessita de debate, de pluralidade. É um equívoco? Não é um equívoco, na verdade. Isso tudo é pré-determinado. Pretendem, e a eles interessam, os que já estão na cadeira do poder. Porque quanto menos debate, quanto menos política,
mais eu fico sentado na cadeira e renovo meu mandato. Então, com esse olhar crítico sobre a reforma política, sobre esse olhar crítico das tentativas de reduzir o espaço de liberdade dos políticos, que, na verdade, é pior para todos nós, é que eu chamo a atenção de que, se a gente quer escolher um representante, se a gente quer que alguém nos faça presente em algum lugar, a gente tem que saber que jogo é esse que está sendo jogado, quem são eles que estão falando, para a gente poder escolher melhor. Assim o desejo, e amanhã a gente tem outro debate. Muito obrigado. Vamos encerrar. Eu quero agradecer ao doutor Carlos Neves e à doutora Diana aqui, tá certo? A participação.